Boa noite. Fala-me, Nossa Senhora. Boa noite. Graça e paz. Graça e paz, amém? Misericórdia. Estão acordando ainda do cochilo do domingo, né, irmão? Que dia de domingo é dia de cochilo. Rapaz, eu cumprimentei o irmão que está ali atrás do Jussian. É o irmão do Jussian? Eu achei que era outra pessoa. Esse negócio de máscara é terrível. Eu achei que era aquele senhor que sempre vem com a esposa de moto. Como que é o nome daquele que tem aquele casal de juvenil? Eu achei que era ele. Não parece? Tá vendo como eu não tô doido? Mas seja bem-vindo. Eu conversei com você aquele dia pelo vídeo, né? Que você mostrou tua filha e tudo. Tudo bem? Então vamos lá. Boa noite, pessoal. O pastor incumbiu os jovens de estarem conduzindo todo o culto hoje. Vocês viram, né? Desde a entrada aqui com a Ju, que tá... Na verdade, a Ju tá sempre aqui na entrada. Mas desde a entrada, a abertura, a oferta, o louvor, igual a irmã falou aqui, que ela surgiu das cinzas aqui no louvor, a irmã Maressa, minha esposa. Aqui o pessoal da... Oi, Thiago. Eu ia falar que o pessoal da mesa é jovem também, mas o Thiago tá aqui no meio também, mas tô dizendo. Mas eu vejo mesmo que ele fica todo se achando jovem, né, o Lidiane, aqui na mesa de som, porque geralmente nas igrejas é os jovens mesmo que comandam essas partes tecnológicas, né? Pois é. Quando dá uma travada na transmissão é por causa do irmão, porque você sabe que o pessoal mais coroa assim tem mais dificuldade, né, pessoal? Brincadeira, viu? Vamos lá. O tema da pregação de hoje é saudade. Eu comentei com os irmãos no grupo, né? Falando o tema. Eu gosto de fazer as pregações colocando um tema. E eu sou meio lento pra... Deixa eu pôr meu cronômetro aqui, peraí. Eu sou meio lento, né? Então eu gosto de pôr tema nas coisas, eu gosto de fazer as coisas assim por tópico. Eu sou meio lento para aprender, então eu gosto de fazer assim. Então vocês vão ver que a minha pregação é assim, tema, os tópicozinhos, né? E eu vou revisar com vocês os temas. E o tema de hoje é saudade. Vocês já sentiram saudade de alguém? Quem nunca, né? Esse aperto, né, no coração que às vezes a gente sente, às vezes é bom, às vezes é ruim, às vezes nem tanto, e todo mundo já sentiu de alguma forma, né? Quando a gente namora, lembro quando eu namorava a Maressa, menina, essa mulher sentia uma saudade de mim. Era o tempo todo querendo me ver, o tempo todo querendo me abraçar. E, meu Deus do céu, era saudade o dia todo. E eu também. Achei que eu não ia falar de mim, né, mano? Uma saudade. Não é quando a gente tá namorando, né? Os que estão casados há mais tempo, talvez a esposa tá dando uma cutucada aí, né? Hoje você não tem mais saudade. E quando a gente namora, tem essa saudade tremenda. Depois que a gente casa... Mesmo vendo aquela cara todo dia, mesmo passando às vezes um nervosinho aqui, outro ali, se o esposo ou a esposa viaja ou vai fazer alguma coisa, vai pescar o final de semana, a gente sente também aquela faltazinha, né? No começo a gente fica aliviado, que vai ter um dia só pra gente, mas depois a gente começa a sentir falta. Ou então, o que eu já vi várias e várias vezes, e esse é engraçado, que são as mães. Porque mãe é bicho cansado, né? Quando você vê uma mãe, ela sempre está cansada, a bichinha, mas com razão. E o menino fica no pé dia, noite e tal, e ela cansada. Aí ele vai dormir na casa do vô, da avó. E passa um dia, ela também aliviada, mas no segundo dia já começa. Oh, meu Deus, saudade do meu bichinho. Ah, meu Deus, nem me liga, não sei o quê. O Pedro foi lá para as bandas lá, como que é o nome da terra da Ana Cecília? Lá na Bahia.
Aí a gente perguntava pro pastor, pra Raquel, ô Raquel, e o Pedro? Tá lá, nem me liga. Se nós não for atrás, ele não vem atrás, não. E a gente tem essa saudade, né? Das pessoas que a gente ama. Às vezes, uma saudade até demais, que ela vai sempre estar conosco, que é quando nós perdemos alguém. E eu experimento essa saudade diariamente, como vocês sabem, ou pelo menos a maioria, eu perdi a minha mãe há 1 ano e pouquinho. E essa saudade está sempre me acompanhando, parece um fantasminha. Às vezes eu olho para o lado e ela está aqui, né? Às vezes você se acostuma um pouco mais com ela, mas tem dias que ela pega você mais de jeito. E essa saudade, esse sentimento, uns já sentiram com maior intensidade, outros com menos, né? E com o Senhor não é diferente, Ele sente saudade de nós. E se você está aqui hoje, se você está vendo esse vídeo pelo YouTube ao vivo, ou vai ver depois, se você está vendo, não desligue, continue vendo. E se você que está aqui hoje, queridos, é porque o Senhor quer falar com você sobre isso. Ele quer te dizer que Ele tem saudades de você. Talvez você esteja falando, mas eu converso com Ele todo dia. Eu oro todo dia, eu vou aos cultos ao domingo. Mas o Senhor não faz as coisas por acaso e não existem coincidências para aqueles que creem no Senhor e andam nos seus caminhos. Então, se você está aqui hoje, é porque o Senhor quer falar com você, né? E eu não sei pelo que você tem passado, eu não sei quais ondas você tem enfrentado. Talvez seja uma onda tão grande que você jamais tenha visto, né, na tua vida. Um problema tão grande que você não está vendo saída. Mas, queridos, eu posso te dizer que com certeza o Senhor é maior, é mais majestoso, é mais poderoso do que qualquer onda que possa aparecer na sua vida. Amém? Porque a onda, ela é majestosa, né? Aquela coisa imensa, poderosa, avassaladora, que pode chegar destruindo tudo, mas o Senhor é maior que ela. E Ele pode te ajudar e Ele sente saudades de você. Não tem como Ele te ajudar se você não se entregar a Ele. Se você não ter uma vida de comunhão com Ele. Amém? E o primeiro tópico da pregação é: vocês se esqueceram de mim. Já dá uma nos peitos logo, né? É forte essa frase, né? Vocês se esqueceram de mim. Às vezes as mães falam isso para os filhos, né? Quando os filhos ficam muito tempo sem ligar. Esqueceu que tem mãe, nunca mais ligou. Desse jeito, filho, a gente cria pro mundo. Mãe tem essa mania, né? E outra coisa, eu vou deixar a dica aqui. A mãe gosta que nós vamos atrás dela. Elas não gostam de ligar muito, não. Elas ligam quando nós não ligamos, né? Mas ela gosta mesmo quando a gente liga, perguntando se está tudo bem. E o primeiro tópico é esse. Vocês se esqueceram de mim. Vocês já pararam para pensar como é fácil a gente... Eu falei, inclusive, isso na escola dominical. Se vocês assistiram, vocês vão achar um pouquinho repetitivo. Mas vocês já pararam para pensar como é fácil nós nos esquecermos de quem nós não convivemos? Às vezes a gente ama aquela pessoa, a gente é grato àquela pessoa por algo que ela fez por nós, nos ajudou muito no passado, fez alguma coisa por nós, ou é um familiar que nós amamos, crescemos com ele, mas quando nós não convivemos mais, a gente acaba se esquecendo um pouco dessa pessoa. Mas não por não amar, não por ser ingrato, mas porque o relacionamento foi cortado, foi distanciado, entendem? Quem aqui tem parente morando em outra cidade? E que eu acho que, eu imaginei isso, acho que vai ser só eu, a família pastoral e a Mari, assim, que tem família... Não, eu digo assim, daqueles bem chegados mesmo, pai e mãe, né? E avós, não sei, assim, né? Quando nós temos esses parentes longe, vocês vão me entender até melhor.
Mas é assim, querido, que funciona. Eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, vocês já perceberam pelo meu R puxado. Embora o pessoal aqui fica tirando muita mangano de mim, falando que eu falo meio assim, mas eu não falo assim não, igual abestado, viu? É só o Rzinho que eu puxo. E quando eu morava em Campo Grande, e aí eu passei na faculdade em Rio Branco, no Acre. Bem pertinho, 3.000 quilômetros lá de Campo Grande. E aí eu fui e amo a minha família, sou muito apegado a eles, a Maressa conhece minha família e sabe como nós somos apegados. Sou extremamente grato porque o sonho que eu vivo hoje da medicina é graças à minha família, que me apoiou e pôde financiar os meus estudos para isso. E sou muito apegado com eles. Mas quando eu me mudei, começou essa realidade na minha vida. Às vezes eu passava uma semana sem ligar para casa, e eles também ligar para mim, não era só eu. Às vezes uma semana e meia, às vezes até 2 sem falar. E aí talvez você possa estar pensando, nossa, mas muito tempo. Mas, queridos, essa é uma realidade que de fato acontece quando nós mudamos. E não é porque eu era ingrato ou porque não amava. Maressa sabe o quanto eu amo minha família, o quanto eu sou grato. Mas como era um relacionamento que já estava distante fisicamente, eu não estava tendo tempo de qualidade ali com a minha família, como eram nos finais de semana, em que todos nós se reuníamos na casa da minha avó, acabava que ficava um pouco distante. Aí a correria da faculdade e tudo mais, passava às vezes 1, 2 semanas sem a gente conversar. Aí às vezes ele sim ligava e conversava, né? Mas isso acontece muitas vezes quando nós não investimos em um relacionamento. E aí é engraçado que quando passamos por uma situação em que um familiar ou um amigo muito querido está doente ou está precisando de ajuda, não necessariamente com doença, mas está precisando de ajuda, é interessante, na verdade, engraçado não, como nós nos esforçamos para retomar aquele relacionamento, né? Se o fulano ficou doente, a gente se esforça para ir fazer uma visita, a gente se esforça para fazer uma vaquinha entre os amigos, para mandar, para ajudar no tratamento. A gente, se for na mesma cidade, mas um mora lá no extremo norte e o outro no extremo sul de Teresina, né? Então não tem aquele convívio. A gente dá um jeito de, pelo menos uma vez na semana, ir lá ver como está. Né? A gente começa a ter essas atitudes como se, porque amamos, mas também querendo repor o tempo perdido, né? A gente começa a se tocar que aquela pessoa ela não vai estar aqui para frente e que talvez, se for no caso de uma doença, é uma situação em que vai ser os últimos momentos com aquela pessoa. E aí a gente começa a correr mais atrás. E aí esse sentimento de perda começa a invadir o nosso coração e nós começamos a ir mais atrás daquele relacionamento. Começamos a investir mais. Antes, enquanto eu não mandava mensagem por 2 semanas, eu começo a mandar quase todo dia. Eu mando um versículo, eu mando um bom dia, eu pergunto como está, eu pergunto como está o ciclano, e eu procuro, eu me esforço para que aquele relacionamento volte a ser o relacionamento que já foi um dia. Seja com um amigo, seja com um familiar. É ou não é? Quem aqui já viu essa história? É uma história muito comum de se acontecer, não é? Quando aquele sentimento de perda ou quando aquele amigo querido está precisando, sei lá, ele acabou de se separar, infelizmente, do casamento, ou então está passando por uma crise financeira, ou qualquer outra coisa, a gente começa a estar mais presente, porque amamos. E com o Senhor é um pouco diferente. Nós conhecemos o Senhor, começamos a andar com Ele, enquanto estamos no carro ouvimos louvores, enquanto quando alguém vem falar um desaforo para a gente dá outra face. Quando acontece uma situação, a primeira coisa que fazemos é orar. E conforme nós vamos caminhando com o Senhor, tudo vai fluindo de uma forma em que o nosso relacionamento com Ele é a prioridade.
Só que aí começa o dia a dia, a gente começa a crescer, a gente se casa, a gente começa num trabalho novo, a gente começa a ter alguma crise financeira e aí faz um turno extra no trabalho, e aí a gente começa a viver a nossa vida, nos mudamos de cidade, nos mudamos de bairro e ficamos longe da igreja que congregamos, então por isso não vamos mais aos cultos, e começamos uma rotina que vai nos afastando do Senhor, entendem? E aí, conforme essa rotina vai acontecendo, acontece a mesma coisa que houve no relacionamento com o familiar ou com o amigo. Nós começamos, mesmo sendo gratos ainda ao Senhor, mesmo ainda amando ao Senhor, nós começamos a ter um relacionamento à distância que é cada vez mais frio, que é cada vez mais esporádico. E isso vai nos afastando do Senhor. E se nos afasta do Senhor, começa a trazer consequências negativas para a gente. É ou não é? E aí, por que não é a mesma situação quando é aqui no mundo físico? Porque ainda dá para a gente se achegar ao Senhor. A palavra diz, busque o Senhor enquanto se pode achar. Não é assim, busca o Senhor. Essa preposição de condição quer dizer que vai chegar um dia em que nós vamos buscá-lo e não vamos conseguir encontrá-lo. A porta do Santo dos Santos, do tabernáculo, ainda está aberta. A gente pode entrar lá e viver uma experiência, uma vida plena com o Senhor. Mas quando chegar esse dia, vai chegar um dia em que essa porta vai se fechar, e aqueles que estão lá dentro, beleza, mas os que ficaram fora. É diferente de um relacionamento interpessoal entre mim e uma pessoa aqui na terra. Porque quando vem uma situação em que nós vemos que nós vamos perder aquela pessoa, a gente começa a correr atrás, não é? Se é um noivado, um casamento em que a gente vê que aquelas atitudes estão dando errado e a gente vai perder aquela pessoa e a gente ama aquela pessoa, a gente começa a correr atrás. Se o nosso pai, se a nossa mãe está doente e nós estamos distantes, a gente começa a correr atrás para viver o máximo possível junto com aquela pessoa. Dá tempo, de certa forma ainda, mas com o Senhor não. Ainda dá tempo, mas vai chegar um momento em que não teremos mais tempo. Amém? Então, o primeiro tópico é: vocês se esqueceram de mim. Nós nos esquecemos do Senhor. Muitas vezes, acontece com o Senhor o que nós fazemos com as pessoas aqui na terra. Aí abram suas Bíblias no livro de Jeremias, capítulo 2. Jeremias foi um profeta e ele foi chamado aos 8 anos de idade para ser profeta. A palavra profetizar significa falar de algo que vai acontecer no futuro, ou ser intermediário entre Deus e o homem. E os profetas faziam isso. Eles falavam coisas que iam acontecer no futuro e eram intermediários entre o Senhor e o homem. E aí Jeremias, o contexto de Jeremias é o seguinte: Israel era um país, era uma nação, era um povo que foi consagrado ao Senhor. Eles eram consagrados ao Senhor. O Senhor era o Deus deles desde Abraão. E aí foi o Senhor que libertou eles do Egito, deu a terra para eles que mana leite e mel, né? Interessante, eu estava vendo um vídeo esses dias no YouTube. O mel, na verdade, são das tâmaras. Não é porque é mel da abelha. A tâmara, ela libera um óleo que parece mel adocicado. E Israel é lotado de tâmaras, por isso leite e mel. E após esse momento aqui, esse parênteses, deixa eu voltar aqui, tá vendo como eu sou meio doido? Eu sou meio doido. E o contexto era o seguinte: Israel era
consagrado ao Senhor. E aí o que acontece? Eles começam a adorar outros deuses, deuses que prometiam fartura de colheita, os Balaíns. Balaíns, né, pastor? Assim que fala, né? Balaíns. E esses deuses prometiam colheita para eles cheias de fartura, né? Naquela época não era dinheiro, cédula. Essa era a riqueza de uma nação, né? As colheitas, aquilo que eles tinham para a subsistência deles. E aí Jeremias, ele entra nesse contexto em que Israel estava muito pecador. A nação estava muito pecadora, estava muito idólatra. Ela estava vendo vida em outra coisa que não era o Senhor. E aí Jeremias chega falando para eles essa palavra aqui, que está no capítulo 2, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor veio a mim. Vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém. Eu me lembro de sua fidelidade quando você era jovem. Como noiva você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Israel, meu povo, era santo para o Senhor. Os primeiros frutos de sua colheita, todos os que devoravam eram considerados culpados, e a desgraça os alcançava, declara o Senhor. Ouça a palavra do Senhor, ó comunidade de Jacó, todos os clãs da comunidade de Israel. Aí, o versículo 7. Eu trouxe vocês a uma terra fértil, para que comessem dos seus frutos e dos seus bons produtos. No entanto, vocês contaminaram a minha terra, tornaram a minha herança repugnante. Isso aqui era Deus usando Jeremias para falar com o povo de Israel. Vocês entendem? Entenderam? E olha como é interessante esse começo. Eu me lembro de sua fidelidade quando você era jovem e como noiva você me amava e me seguia pelo deserto por uma terra não semeada. O Senhor está com saudade do seu povo e o Senhor usa o profeta para falar isso para eles. Olha, eu lembro do tempo em que vocês me seguiam, do tempo em que quando vocês eram jovens, quando vocês eram cheios de energia, vocês me seguiam pelo deserto e nós íamos juntos até a terra que mana leite e mel. Eu dei essa terra para vocês e vocês vêm aqui e acabam com tudo, né? Que é o que ele diz no versículo 7. E da mesma forma, queridos, nós agimos da mesma forma. Essa palavra, enquanto eu estava fazendo, toda vez que alguém pede para eu levar uma palavra, uma pregação, eu gosto porque eu vejo que o Senhor fala primeiro com o pregador. E é igual o churrasqueiro, o pessoal fica tendo dó do churrasqueiro porque o churrasqueiro fica em pé, mas ele é o que come o melhor pedaço da carne, depois que ele dá para vocês. Eu falo isso porque eu adoro assar carne, todo churrasqueiro sabe disso. E o Senhor, a palavra é da mesma forma. Primeiro ela chega para o pregador. E enquanto eu estava pregando, enquanto eu estava nesse momento de montar a pregação, é legal porque nós ficamos mais atentos àquilo que o Espírito quer falar. Nós começamos a ficar mais atentos aos mínimos detalhes. E quantas vezes eu chorei fazendo essa pregação, quantas vezes eu parei para orar fazendo essa pregação, porque primeiro ela ensina o pregador. E essas coisas que eu estou falando aqui para vocês, não é algo que não afetou a mim. E se você está ouvindo essa pregação e está achando assim, não, por enquanto está tudo tranquilo, eu vou no culto domingo e faço devocional, eu não estou ainda me incluindo nessa gama que o Vitor está falando, não. Mas fique calmo, que vai chegar a tua hora ainda. E, de certa forma, eu peço que vocês se dispam da arrogância, se dispam de achar que vocês têm algum mérito e ouçam aquilo que o Senhor quer falar para vocês. Quando nós nos convertemos, nós estamos cheios de energia e buscamos o Senhor. E aí nós começamos a caminhada, como eu falei, começamos a ter menos tempo com o Senhor, e aí
Ele vem nessa noite e diz para você: você se esqueceu de mim e eu estou com saudade de você. Eu estou com saudade do tempo que a gente gastava tempo junto orando, do tempo em que você orava comigo por todas as coisas, pela alimentação, pelo dia bom, pelo dia mau, do tempo que você ouvia os louvores enquanto você estava indo para o trabalho, enquanto você ouvia os louvores no trabalho, entendem? O Senhor tem saudade dessas coisas, desses relacionamentos. Mas qual que é a consequência de não ter esse relacionamento vivo, esse relacionamento constante com o Senhor? Eu não estou falando que você também não tem um relacionamento, mas eu digo esse relacionamento constante. Porque muitas vezes acontece de entrar naquela rotina. A gente que é casado tem que sempre estar tomando cuidado com essa coisa da rotina, né? Porque é algo muito fácil da gente entrar na rotina, né? Naquele dia a dia a gente começa a entrar no automático e aí as coisas começam a ficar mais banais e a gente começa a fazer as coisas no automático. E aí a gente acha porque vem no culto domingo ou porque faz um devocional todo dia, nós estamos cultivando o nosso relacionamento com o Senhor, quando na verdade o Senhor é algo que todo dia nós temos que estar nos esforçando para não ficar na mediocridade, ou seja, naquela área mediana, né? Então, o segundo tópico é: quando nos esquecemos de Deus, não somos nada. O nosso pior é revelado. Amém? Estou sozinho aqui? Amém? Então, quando nos esquecemos de Deus, não somos nada. O nosso pior é revelado. Basta a gente olhar para o mundo, o jeito que está o mundo, é ou não é? Está uma loucura. A gente não precisa nem ir tão longe, basta a gente olhar para o nosso país, para o nosso estado, para a nossa cidade, para a nossa rua, até para a nossa casa, né? Para a gente ver que sem o Senhor nós não somos nada e que o nosso pior é revelado dentro da nossa casa. E talvez você possa estar achando que o pior não é revelado na sua casa, mas tome cuidado, porque talvez o pior seja você. O pior é a pessoa sem Deus, sem esse relacionamento com o Senhor é você. E mesmo sem você perceber, o teu pior está sendo revelado. Amém? Abram suas Bíblias em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 21. Amém? Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Aí lá no 28. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios, prestem atenção a partir de agora, tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis.
embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. É ou não é o que a gente vive hoje? É ou não é o que a gente vê no noticiário? É ou não é o que a gente vê no nosso bairro, muitas vezes na nossa casa? Mas por quê? Porque esse é o espelho, é a imagem do homem sem Deus. Ele é caluniador, ele é corrupto, ele não tem amor pela sua família, ele é injusto, ele é bisbilhoteiro. Amém? Esse é o homem sem Deus. E é assim que ele começa a ser definido. Esses são os adjetivos, as qualidades que começam a definir o homem sem Deus. Então, quando nós nos esquecemos de Deus, não somos nada. O nosso pior é revelado. Entendem agora o tópico, o segundo tópico? Olha só o que nós somos sem Deus. E queridos, eu não estou longe desse homem aqui. Eu, quando começo a me afastar do Senhor, eu começo a apresentar essas características. Eu começo a ser injusto, eu começo a ser maldoso, eu começo a ser ganancioso, eu começo a ser bisbilhoteiro, caluniador. Essas atitudes aqui são da natureza do homem sem o Senhor. Então vejam como é sério, como é importante que nós tenhamos uma vida com o Senhor, uma vida de oração, uma vida com um propósito. Amém? Queridos, a presença dele é inigualável. A presença dele é inigualável. Que presença é essa que o cara está preso numa prisão romana e continua orando e louvando sem se preocupar com o que vai ser da vida dele? Que presença é essa? O cara está preso. Foi o devocional que eu fiz para o Lar de Paz, sobre a dependência do Senhor. O cara está preso numa prisão, que não é como uma prisão de hoje em dia, que a gente ainda acha ruim, mas ainda tem a questão dos direitos humanos. Ele está preso em uma época em que os presos eram torturados, tinham que defecar, urinar, sem descarga ali naquele lugar, quase não comiam, eram açoitados, e mesmo assim ele passa a madrugada toda orando e louvando. Que presença é essa que traz essa tranquilidade? Que presença é essa que quando fala para Pedro, vem, me segue, ele larga tudo e vai seguir ele? Que presença é essa que invade o nosso coração quando nós somos arrebatados por ele, no momento em que decidimos pela conversão, e que conforta o nosso coração? Que presença é essa que cura, que liberta, que restaura casamentos, que restaura famílias, que muda a história de uma geração, de uma família, de uma geração não, de gerações? Porque a partir de um momento, querido, em que você se converte, toda a sua descendência está livre das maldições que antes estavam impetradas sobre elas, porque Jesus pega o preço por aquilo. Entendem? Então, por que nós muitas vezes deixamos essa presença? Por que muitas vezes nós nos afastamos dessa presença que é tão boa e que é inigualável? Amém? Então, queridos, é preciso que nós voltemos à origem. Voltemos ao momento em que nos convertemos, o momento em que nós encontramos ao Senhor. Logo quando eu entrei no Dirceu, tinham algumas pessoas que estavam andando com a gente, e era lindo de ver na vigília como eles se entregavam, sabe? Alguns homens que sofriam com alguns vícios, que vinham de uma história de feitiçaria, de macumbaria, de
consagração a demônios, e era lindo de ver como Deus agia, como Deus estava libertando e como Deus estava moldando aquela vida. E não foi por falta de apoio da igreja, não foi por falta de irmos atrás, mas se nós... Não adianta a igreja ir atrás se a pessoa não quer mudança, entendem? E aí essas pessoas começaram de pouquinho em pouquinho ir relaxando no relacionamento com o Senhor. E acabaram se doando novamente para esse homem sem o Senhor. E aí as piores coisas voltaram a ser reveladas. E aí quando eu vejo algumas postagens no Facebook de algumas dessas pessoas, eu fico entristecido por ver que eles não estão mais caminhando com o Senhor. Eles largaram essa presença que um dia foi tão forte, né, na vida deles. Nós temos que entender que a graça do Senhor basta para nós. E que, na verdade, ela é mais do que merecemos. Amém? Vocês sabem, agora vamos para o terceiro tópico. Vocês sabem o que é fôlego? Quem aí sabe o que é fôlego? Levanta a mão assim. Fôlego. O que é fôlego, Thiago? Não, é aquela coisa que a gente sabe o que é, mas não sabe explicar, né? É desse jeito. O fôlego tipo assim, a gente fala, o fulano tá sem fôlego, eu tô sem fôlego, não é? Né, amor? Ih, meu Deus, mas é linda, tá bonita minha esposa, não tá? Eu que escolhi hoje o look. Eu que escolhi o look hoje dela. O fôlego é a nossa capacidade de respiração. O quanto nós conseguimos respirar. Quando falamos que estamos sem fôlego é porque estamos com dificuldade. Conseguimos respirar, mas estamos com... Pode pôr aquela foto que eu te pedi lá, viu, Pedro? Ó, o pessoal da produção aqui é rápido. E aí, quando nós respiramos, né, e não é suficiente, ou então temos alguma dificuldade, nós ficamos sem fôlego. E aí a gente ouve, né, muito nas orações, na palavra, o fôlego de vida, né? O sopro de vida, né? Levar o oxigênio para dar vida àquela pessoa. Agora no Covid nós estamos vendo, né, o quão importante sempre soubemos, claro, né, da importância, mas começamos a ter mais, quando paramos para pensar, você não conseguir respirar direito é pavoroso, né? E como que funciona esse sistema? Já colocou aí. Como que funciona a nossa respiração? Quem sabe o nome dessa bichinha vermelha? Esse aí é o glóbulo vermelho, né? Que aparece lá nos nossos exames de sangue. Os eritrócitos também é o nome. Esse aí é o sangue visto no microscópio. Isso aqui é o sangue, na verdade, né? Grosseiramente falando. E como funciona a nossa respiração? Amor, você traz uma aguinha aqui para mim, por favor? A nossa respiração, rapaz, Deus é maravilhoso mesmo. É assim que funciona. Menino, tá apertada aqui a camisa, viu? Olha. Hoje, para escolher a roupa, eu tava igual a mulher. Tô sem roupa. Porque a mulher tem o coisa cheia e fala, né? Tô sem roupa. Mas eu tô sem roupa mesmo. Eu tô tão gordo que as roupas não estão entrando. Olha, misericórdia. E como que funciona, então, a respiração? Eu não tomei meu remédio da atenção hoje, aí eu tô meio... né? Mas é bom para dar um tchan. Aí, como que funciona a respiração? Nós inspiramos o ar, nosso pulmão incha de ar, e aí acontece o processo que eu vou falar. O nosso pulmão é como uma esponja de lavar louça, que quando a gente aperta, ela fica do tamanho que a gente quiser praticamente dentro da nossa mão fechada. E na hora que a gente abre, ela volta ao normal.
o pulmão tem essa capacidade. Como Deus é perfeito, né? Porque senão nós teríamos que ser imensos. E aí, o pulmão tem essa capacidade de desinflar e de inflar. E o nosso pulmão, ele é repleto de bilhões e bilhões de sacos bem pequenininhos que são cheios de ar. E nesses saquinhos existem bilhões e bilhões de vasos microscópicos mais finos, muito mais finos do que um fio de cabelo. E aí acontece a troca do gás carbônico pelo oxigênio. E o que acontece? O sangue vem com essas bolinhas vermelhas, entram no nosso coração sem oxigênio, ou com muito pouco oxigênio, e cheio de gás carbônico, cheio de impurezas. E aí do coração, ele vem para o pulmão, e aí ali no pulmão, o oxigênio se liga nessas bolinhas vermelhas e volta para o coração para ser bombeado para o corpo, cheio de oxigênio. Legal, né? E... Ixi, não é não? Eu acho fascinante. E aí, porque, cara, como Deus é perfeito, né? E aí, isso acontece 24 horas por dia até o dia que nós morrermos. E depois que o oxigênio passa pelo nosso sangue, passa do pulmão para o sangue, ele vai passando por todo o corpo, levando energia, levando vida, levando restauração. E eu não estou espiritualizando, é isso que acontece. Enquanto o sangue está passando, cheio de oxigênio, cheio de coisas para as células, uma ferida que está ali formada, na hora que chega o sangue novo, as células começam a trabalhar melhor.
com o espírito definhando, estamos com o espírito cheio de amargura, cheio do homem sem Deus, que eu acabei de falar, que é caluniador, que é bisbilhoteiro, que é injusto. E Deus essa noite vem dizer para vocês que eu estou com saudade de você. Eu estou com saudade do tempo em que você gastava tempo orando, se consagrando, jejuando, me buscando. Eu estou com saudade do tempo em que você investia tempo no nosso relacionamento. Amém? Ezequiel capítulo 37, versículo 1 ao 10, vai dizer assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito, ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize. Como que é? O que significa profetizar? Ser intermediário entre Deus e o homem. Ou seja, não era poder dele, era poder do Senhor. Só o Senhor é capaz de fazer isso. Profetize a estes ossos e digam-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então Ezequiel profetizou, e conforme a ordem recebida, enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, ossos com ossos. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. Olha só essa parte, querido. A seguir ele me disse: profetiza o Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o Senhor soberano, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentre desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Queridos, o Senhor hoje quer soprar na sua vida. O Senhor hoje quer juntar os ossos que já se perderam do seu corpo espiritual. Talvez você esteja só aquela caveirinha, aquele esqueletinho, ou aquele senhorzinho que às vezes é tão magrinho que a gente conhece. Talvez, coloque essa imagem na sua cabeça. Acho que todo mundo conhece, já viu um vovozinho assim, que já está muito idoso, já está muito debilitado, está com as peles já cheias de feridas, aquela pelancazinha frágil, os ossos aparecendo assim sobre a pele, enfraquecido. Mas hoje o Senhor, assim como derramou na minha vida enquanto eu estava fazendo essa pregação, vai derramar hoje sobre vocês um rio de águas vivas, vai derramar fôlego do Espírito. Em vez de vocês ficarem com o homem espiritual, a mulher espiritual definhando, toda enfraquecida, frágil, vocês vão se tornar fortes nessa noite. Talvez você não esteja... Eu não estou falando isso para ser um momento de... Como que chama? Aquelas motivacional, uma palestra motivacional. Eu não estou prometendo para vocês uma semana cheia de vitórias, porque talvez seja necessário você estar passando pelo deserto. Seja necessário você estar passando por isso, para Deus te honrar lá na frente. Mas o Senhor está te renovando essa noite, para que você consiga continuar passando por esse deserto. Amém? Vamos ficar em pé?
Eu pedi para o Ítalo tocar essa música agora no final. Prestem atenção na letra, façam dela uma oração, façam dela um clamor. Não saiam daqui hoje sem receber o renovo do Espírito.